zagueiro Léo não faz mais parte do elenco do Vasco. O Cruz Maltino acertou a venda do jogador para o Atlético Paranaense. Me conta mais detalhes, Vene Casagrande. Pois é, o acerto foi feito exatamente hoje. É o Léo Pelé, né, gente? Isso. É que ele não gosta que chame de Pelé, mas às vezes a gente fica... Temos que respeitar, mas para o torcedor ele, identificá-lo, a gente eventualmente acaba mencionando que é o Léo Pelé. Ele está de saída do Vasco da Gama. Nessa quinta-feira, o Vasco e o Atlético Paranaense chegaram no acordo verbal, começaram as trocas de documentos para que a operação seja finalizada. Lembrando que essa operação não vai envolver um outro atleta, porque o Vasco chegou a demonstrar interesse no Coelho, atacante do Atlético Paranaense, mas não vai envolver outro atleta e o Vasco vai receber 2,2 milhões de dólares por essa ida do Léo Pelé para o Atlético Paranaense. Eu, particularmente, considero uma boa venda do Vasco da Gama. É um bom jogador, mas ele não tinha mais clima aqui no Vasco. Eu acho que a relação com a torcida, a gente teve até um episódio lamentável de um humorista brincando no dia do aniversário do Vasco da Gama, fazendo brincadeira com o próprio Léo Pelé, com a torcida, enfim. Acho que não tinha mais clima. Acho que vai ser bom para ele reconquistar a confiança e bom também para o Vasco da Gama, que vai receber uma boa quantia por esse jogador. E o Vasco está liberando outros jogadores também, já aproveitando o drone. Figueiredo, lembra dele? Que atuou pelo Curitiba. Ah, que ganha de você lá no futebol. Ele mesmo, um abraço. Exatamente. Ele continua ganhando de você? Não, tem um tempo que eu não jogo com ele, mas eu sei que ele anda lá por Icaraí, que me avisaram. Mas ele o que jogou tem o Figueiredo? Ele jogou pelo Curitiba nessa temporada e ele está sendo emprestado novamente para o América Mineiro, já realizou até exame lá no Coelho para poder assinar esse contrato de empréstimo. E o Cauã Barros também está indo para o América Mineiro. Então o Vasco fechando a saída desses dois atletas que, pelo visto, não estavam nos planos para a comissão técnica em 2025. Vamos relembrar aí nos teus drones, Vene Casagrande. Então, o Figueiredo sendo emprestado novamente. Cauã Barros sendo emprestado. Novamente, porque ele estava no Amazonas. Sim. O Léo Pelé. O Léo indo pro Atlético Paranaense. Aí é venda, né? Definitivo. E aí, quem que chegou, que você já trouxe? Aquele zagueiro do Juventude? O zagueiro Lucas Freitas, que é um bom zagueiro. Eu acho que ele é uma boa aposta do Vasco da Gama. Eu acho que ele vai agregar bastante. Um jogador que tem muita qualidade. Só, né? O Vasco está querendo também o Lucas Oliveira, que é um outro zagueiro que pertence ao Cruzeiro. E aí o Vasco está negociando com o Cruzeiro por quê? Quer fazer o seguinte, quer pegar o jogador de graça, entre aspas, sem pagar pela transferência, mas fazendo parceria na divisão dos direitos econômicos. Acho que está certo o Vasco tentar isso. Acho que está certo. Só? Teve mais um volante aí. Também. A principal contratação, por enquanto. O Tietê também. É o Tietê. Muito elogiado. Obrigado por me lembrar. O Tietê, a Fernanda estava aí. E conversei com o Felipe, com o Mauro Galvão, no evento no Flickr, que elogiaram muito o Tietê, Fernanda. Claro! Vai fazer o quê, gente? Aí tava me irritando lá no prêmio, tava o Dieguinho, o futebolaço, os vascaínos lá, tudo animado. O Tietê vem pro Vasco. É, grande contratação. O Tietê, por onde passou, foi campeão. O cara tem um currículo, Palmeiras, Atlético Mineiro, e pô, tava bem no Botafogo, né? Tava bem. Vai cair bem no Vasco, um volante com mais velocidade, com mais agilidade ali na saída de bola, que o Vasco tá com Hugo Moura e o Cocão, né? São dois caras bem mais de contenção, de marcação, os caras fortes, pesados, mais do contato físico, e o Tietê é aquele volante que tem mais qualidade para sair pro jogo, de repente forma aí uma boa dupla, né? Com o Hugo Moura, Tietê e Hugo Moura na volância ali do Vasco. A Fernanda fica de saudade. Olha, deixa eu falar, eu tava lá... A pessoa já tem baita elenco e também não quer ver a alegria dele. Não quer perder ninguém. Tenho ciúme, não gosto, me respeita. Aí tava lá o meu marido, o Diguinho futebolaço. E juntaram os vascaínos, claro. Aí eu cheguei bem na hora. Chegou no Palmeiras, ganhou. Tirou da fila. Chegou no Atlético Mineiro, tirou da fila, ganhou. Chegou no Botafogo, ganhou. Agora é o Vascão. Pô, calma aí. Alguém tem que falar que Tietê não faz milagre. Também, né? Ele faz sim. Olha o que ele fez. Como é que o cara vai ganhar a Libertadores se o Vasco não tá na Libertadores? Eu já ouvi o vascaíno falando, não, o Flamengo ganhou em 22, o Fluminense ganhou em 23, Botafogo em 24 e em 25. Não, acho que Sul-Americana tem que chegar lá. Brincadeiras à parte, acho que o Vasco pode brigar pela Sul-Americana. Não acho aí nenhum sabe o que eu tive que ouvir? Meu marido dizer, ainda na tela do SBT. Tá indo, Venê? Sul-Americana é da casa, é evento da casa. Ó, o Vasco. Tem Vasco que flui. O drone também, cadê o barulho? Ô, DJ Careca, esqueceu que final de ano o homem fica insuportável. Trabalha. Vamos querer, hein, Pedrosa? Vamos querer, Vamos dividir esse salário aí, hein? Correndo pelos dois, né? O Vasco tá me dando trabalho, guerreiro. Vamos querer, hein, pô. Ele tá lá na Bahia, ele tá aqui. Calma aí, cara. Eu, hein, pô. Tá segurando o celular? Será que ele tá com o celular? Tá não, né, bebê? Só quer água de coco, pô. E você aqui
Cuidando do Vascão. Eu falo pra vocês estudarem, vocês não estudaram, aí. Olha aí, ó. Exatamente. O Vasco acertou a contratação também do goleiro Daniel Fusato, do Eibar, da Espanha. Ele vai assinar contrato de 2 anos e foi querido Palmeiras. Tem passagens pela Roma e Portugal também. É bom nome, Vene? Bom nome, eu tava vendo alguns. Confesso que eu nunca assisti Nem vários jogos dele, mas eu fui ver alguns vídeos. Tem alguns vídeos que já tinham viralizado que eu não lembrava que era ele, fazendo várias defesas seguidas. É. Mas é bom ressaltar, gente. Ele chega Ele é pra ser jovem? reserva. Tem cara de ser e jovem, Ele hein? tem menos de 30 anos. Ele chega pra ser reserva do Léo Jardim. Quando eu soltei essa notícia, vários vascaínos me mandaram mensagens preocupados com a saída do Léo Jardim. A informação que eu tenho, inclusive do próprio Vasco, é que ele chega pra ser reserva imediato do Léo Jardim e é um bom reserva. eu acho. Não, e qualquer um é reserva hoje do Léo Jardim. É, na Sabe que posição- eu tenho uma coisa na minha vida que eu acho muita graça, que é goleiro sem blusa de manga. Volta lá. Não, eu tenho umas estranho, cenas né? que eu não. Eu tenho. Não eu acho combina, não né? combina. Olha lá. Essa aqui é uma delas. Goleiro sem blusa de verdade. manga. Ô, Flávio Nick, conhece esse jogador? Assim, bom, foi bem o que na a gente Roma. entende é que o Vasco precisa de um suplente pro Léo, mas que o Léo, ele é, na minha opinião, o 01 do Vasco. Mais do que qualquer um, o Léo Jardim é o grande cara do Vasco da Gama, né? Ao lado do Verrete, né? Ao lado do Sim, Verrete. sim, mas eu digo, Não é ele a posição soberano pra mim. que o Vasco exatamente precisava, né? Às vezes tem uma oportunidade de mercado, uma oportunidade de negociação. Verdade. É um goleiro de alto nível, você tem uma chance, um contato com o empresário, o cara tá sem contrato, dependendo das condições que ele chega, aí você traz o jogador. Mas se você olhar mesmo pro elenco do Vasco, a posição de goleiro tá bem servida, né? O Vasco poderia, de repente, focar, gastar energia com um atacante de lado, que tá em Mas foi falta uma boa, lá. assim, pro De repente, outro zagueiro, lateral direito. É Mas porque o Vasco não goleiro gastou nada, também. foi né? exatamente É, a uma mesma boa, coisa. né? 75% com o Vasco, 25% com o Eibar. O Vasco não pagou Aí nada. pegou Ele a só veio de oportunidade. graça. Só veio de graça. Mas é a É posição bom. que o Vasco não tinha que esquentar a cabeça. É porque o reserva imediato do Léo Jardim foi devolvido ao Internacional, né? O Kehler. Tem que ter um segundo goleiro de É, confiança. E se você né? tem oportunidade de mercado, Traz né? o cara, Uma oportunidade traz de o mercado. cara. Gostei da Traz. contratação. A gente entra agora no assunto contratações. Como eu falei no comecinho do vídeo, né? O Vasco está buscando aí 6 jogadores, né? São 2 zagueiros, 3 atacantes e um meia atacante, né? Então as negociações nesse momento são jogadores para a zaga que o Vasco negocia. Para ser titular, Fabián Balbuena, paraguaio que está atuando no Dínamo de Moscou. Negociação segue aí acontecendo, não é simples, né? Envolve aí a possibilidade do Vasco ter que colocar dinheiro na mesa, né, para que o jogador seja liberado. O Vasco está tentando, né, o máximo possível para trazer ele por empréstimo até o meio do ano e depois o jogador ficar em definitivo, né, porque o contrato dele com o Dínamo de Moscou se encerra em junho agora de 2025. Então o Vasco segue as negociações. O Vasco também negocia com o Cruzeiro a contratação do zagueiro Lucas Oliveira, né, chegaria para ser o reserva do João Vitor, né, que atua pelo lado direito da zaga, e talvez por esse motivo a gente está acreditando que o Maicon vai acabar saindo, né, porque o Maicon seria, né, entre aspas, o reserva do João Vitor. Como o Vasco está no mercado buscando um jogador para essa posição, a tendência é que o Maicon não continue. E aí, para o setor de ataque, o Vasco negocia com mais alguns nomes, né? Joaquim Lavega, o menino uruguaio de 19 anos, está muito próximo, essa negociação está muito próxima de ser concretizada, né? Chegaria de graça ao Vasco, né? O Vasco só tem que arcar com salários, deve assinar um contrato de 3 anos com o Joaquim Lavega. Tem negociação também com o atacante Guilherme do Santos, o jogador mais experiente, já com 29 anos, né? O Vasco estuda a possibilidade de fazer uma oferta ali de 4 milhões de reais para tirar o Guilherme do Santos, né? Eu acho que vale, apesar da idade mais avançada, é um jogador que ainda conseguirá jogar em alto nível ali tranquilamente por mais 3 temporadas, um jogador muito bem fisicamente, né? Nunca teve problemas de lesão. Então, essa contratação do Guilherme é um pedido do Fábio Carrilli. E ali outro atacante, né? Outros atacantes que eu acho que negocia, mas esses que são ali jogadores de área, são o Tiquinho Soares, jogador do Botafogo, que é a segunda opção do Vasco, é o plano B, caso o Girotti, né, o Federico Girotti, argentino que atua no Talleres, não se concretize, né? É o plano A do Vasco, o jogador que o Vasco quer realmente e tem muito interesse, é o Federico Girotti, né, que é o artilheiro do campeonato argentino na atualidade, um jogador de 25 anos, que está em alta no mercado, né? Diga-se de passagem. Eu acho que não vai conseguir tirar esse jogador da Argentina sem gastar ali, no mínimo 20, talvez até 30 milhões de reais, porque existem outras equipes, né, outros clubes interessados, mas eu acho que vale o investimento. Um jogador com um futuro muito promissor, um jogador que pode até conseguir uma revenda para a Europa por valores muito superiores a esse que eu acabei de citar. E ali para o meio de campo, né, o Vasco tem 3 nomes no radar. 3 jogadores experientes, com mais de 30 anos de idade. Muita gente me perguntando por que o Vasco está tentando contratar mais um camisa 10, tendo em vista que o Vasco já tem Payet, Coutinho,
tem a volta do Estrela, mas eu entendo, né? O Estrela é um menino muito jovem, vai oscilar. E ainda tem o Maxime Domingues, né? Que é um jogador que pode cair ali centralizado também. Mas o fato é que o Payet e o Coutinho só têm contrato com o Vasco até o meio do ano. Payet até o final de maio e Coutinho até o final de junho. O Payet não deve renovar o contrato, né? Eu não acredito que o Vasco vai renovar um contrato de R$1.500.000 com um jogador já com 37 para 38 anos. E a situação do Felipe Coutinho, o Coutinho quer ficar, o Pedrinho vai tentar a permanência do Coutinho, mas é incerto. A gente não sabe ainda se o clube dele lá na Inglaterra vai liberar essa renovação de contrato. Então talvez o Vasco tenta se proteger, fazendo mais um jogador para a posição. E aí os nomes que estão aí na mesa de negociação do Vasco são Juliano, atleta que estava no Santos aí até agora o final de 2025, que pode inclusive renovar o contrato dele com o Santos, né? Existe uma cláusula no contrato que poderia automaticamente dar mais um ano de contrato para o Juliano lá no Santos, mas o clima por lá não é dos melhores ali com a torcida, parece que teve ali um certo entrave entre o Juliano e a torcida santista. O outro nome é o Carlos de Pena, foi oferecido ao Vasco, jogador que passou pelo Internacional e pelo Bahia agora em 2024, e o terceiro nome é um jogador que quase vestiu a camisa do Vasco há 2 anos atrás, que é Manuel Lanzini. Saiu da Inglaterra, foi muito especulado no Vasco, mas acabou voltando para a Argentina, para o clube de coração dele, que é o River Plate, um jogador de 31 anos apenas, ainda muito ativo, né? Um jogador muito bom no River, fez aí uma grande temporada agora nesse último ano agora, porém o salário do Lanzini é um salário muito alto para o que o River Plate tem condições de pagar. Ele ganha um pouquinho mais de R$1 milhão por mês, e não sei sinceramente se o Vasco também teria condições de arcar com esse salário nesse momento. Mas é um nome que interessa, né, que foi oferecido ao Vasco, e o Vasco está analisando a possibilidade de talvez fazer uma oferta, né, talvez colocar uma grana aí para a vinda do Manuel Lanzini aí em definitivo agora nesse começo de temporada. Então essas são as negociações de momento, tudo que está acontecendo. Vamos aguardar os próximos dias, a gente deve ter algumas confirmações aí